Não vou nem tocar muito, porque quem eu vou trazer hoje aqui para vocês é considerado hoje o melhor acordeonista do mundo. Desde muito jovem participou de inúmeros concursos nacionais, internacionais, e ele é aqui da cidade de Blumenau. Converso hoje com Gustavo Almeida, este jovem, promissor e muito talentoso gaiteiro, acordeonista e professor. Saber um pouquinho dessa sua história, dessa sua trajetória aqui no Bate-Papo Musical. Me conta um pouquinho como é que começou essa história tua na música. Já começou desde cedo, uma herança da tua família, do teu pai, do teu avô. Me conta um pouquinho como começou lá atrás essa tua história com a música, Gustavo. Então, apesar de eu ter 20 anos ainda, cara, tem muita história para contar. Eu digo que já corre nas veias, né? Porque meu avô tocava, meu pai toca, meus tios tocam. E daí eu lembro que quando eu nasci, já sempre foi ligado ao acordeon, né? Meu pai tocando, meu avô tocando, meus tios. Aí eu acho que quando eu tinha uns 2 anos de idade eu ganhei uma gaita daquelas de brinquedo, sabe? Aquelas gaitinhas de 8 baixos e tal. Daí ali eu não largava, meu. Eu lembro que meu pai pegava a gaita e eu já pegava a gaitinha e ia atrás tocando, né? Tocando não, né? Tocando entre aspas, fazendo barulho. E aí foi indo, cara. Sempre ligado nas festas com meu pai, ele tocava, sempre ficava lá do lado. Vendo meus tios tocando também, né? Da família. Aí foi passando o tempo, foi passando 5, 6 anos, daí a gaitinha de brinquedo acabou ficando de lado. Daí quando eu tinha 10 anos, meu pai perguntou se eu queria tocar mesmo, né? Com 10 anos, aí eu comecei a ir na aula de acordeon. O meu pai me ensinando paralelo em casa e com o professor de acordeon em casa também, o Sidney Zocatelli. Comecei bem devagar assim, né? Mas primeiros meses, aquela coisa de escalas, aprender mesmo sobre o instrumento e tal. Depois foi indo. Eu lembro que daí o meu padrinho, ele tinha um caderno de música também que ele fez aulas. Ele ficou 2 anos, em 3, 4 meses eu já tinha estudado todo o caderno dele. E aí foi indo, sempre rápido, procurando coisa com o professor, procurando coisa com meu pai, sempre coisas paralelas. E aí foi dando um salto grande, né? Aí eu estava mais em casa mesmo, nas festinhas com meu pai. Tocando, não saía tocar profissionalmente ainda. Aí depois de uns 2 anos com esse professor, com meu pai me ensinando, aí eu conheci o Beto Bailanto de Gaspar, que é um acordeonista também. Ele me falou sobre o Bruno Moritz, que eu não conhecia, que é um acordeonista de Brusque, que inclusive foi o primeiro brasileiro a participar das competições de fora do Brasil, né? Competições internacionais. E aí foi indo, fui estudar com o Bruno em Brusque, a cada 2 semanas eu ia para lá e fazia 2 aulas, para não estar se deslocando toda semana, né? Então foi indo assim, e aí ele com o Bruno abriu a minha mente, abriu um universo muito grande por questão da partitura, né? Que é a língua universal de todos os músicos. No mundo todo, se tu pegar uma partitura, o mundo todo vai tocar da mesma forma. É a mesma coisa que o inglês, né? O inglês o mundo todo fala, a língua universal. A partitura é a língua universal da música. Então aqui no Brasil, na Europa, na Ásia, eles vão tocar aquela partitura da mesma forma. Claro que com estilos diferentes, né? Aqui no Brasil a gente toca de um jeito, na Europa de outro e assim vai. Aí comecei a estudar partitura com o Bruno e aí o universo abriu. Daí, até eu ia estudar com o Bruno, era só música gaúcha que eu estudava mesmo. Música do Sul, né? Albino Manique, Edson Dutra, essas coisas assim. Luiz Carlos Borges, que são grandes influências. Aí, com o Bruno, já peguei coisa diferente. Aí foi choro, forró, alguma coisa de jazz, bossa nova, música erudita, algumas coisas também, música clássica. E aí já abre os horizontes, né? Sai um pouco aqui do Brasil do Sul e vai explorando, vai subindo para o Norte, Nordeste, essas coisas. Ali já é totalmente diferente o estilo, tanto é que a gente fala que o Brasil é muito rico, né?
de cultura, justamente por causa disso. E a gente aqui no Sul, a gente não consegue tocar a música lá do Nordeste como eles tocam. E eles no Nordeste não conseguem tocar a música do Sul como a gente toca. Então isso que é muito legal no Brasil. E aí foi. Estudei bastante isso. Com 14 anos, eu já comecei a sair tocar. Daí tocar em festival, rodeios, essas coisas, concursos de gaita. Eu lembro que um dos primeiros rodeios que eu fui é o maior aqui da América Latina, até do mundo, o Rodeio Internacional da Vacaria. Então, esse rodeio abriu muitas portas para mim. No primeiro ano que eu fui, eu não conhecia nada disso. Como é que funcionava, quem participava, essas coisas. Eu lembro que eu fui na categoria juvenil. Tem a mirim, juvenil e adulto, né? A juvenil é dos 14 anos até os 18. Eu tinha 14 anos nessa época. Daí eu fui lá, participei da eliminatória e tal, fiquei em terceiro lugar. Ah, tá bom, né? Primeira vez. Participou, né? Tá valendo. Sim, claro. É o sonho de todo mundo que toca a música do Sul participar daquele rodeio e tal, porque é muito conhecido. Aí, no dia da final, né? Daí é duas músicas, uma na eliminatória e uma diferente na final. Eu lembro que aquele nervo, né? Já de eu ia com 5 músicas já. Ah, chegar na hora eu vou mudar daí. Já ia assim. Daí chegou na final, fui lá, toquei a música que eu ia tocar mesmo, nem cheguei a mudar. Deu certo, consegui o primeiro lugar lá, que foi o primeiro, assim, o maior, né? Depois disso, continuei. Concursos, continuando estudando com o Bruno, né? Continuei estudando. E aí, postando vídeos sempre. Isso que abriu uma porta muito grande para mim. Sempre postando vídeo no YouTube, no Facebook. E após isso, em 2016, o Antônio Spacarotella, que é um professor italiano, me chamou no Facebook. Falou que gostou dos meus vídeos e tal. Perguntou se eu não queria ir representar a escola dele na Copa Mundial de Acordeon, na PIF Castelfidardo, que é uma das competições mais importantes que tem de acordeon, né? Minha mãe não queria muito deixar eu ir, né? 16 anos. Daí meu pai falou, né? Se a gente não deixar ali, é aquela oportunidade passa na frente uma vez, né? Se não ir, quem sabe no futuro ele vai ficar pensando nisso. Ah, e se eu tivesse ido, como que seria? Daí tal. Daí eu fui. Se eu não me engano, eu fui em agosto e voltei em outubro. E bem naquela época de terceirão, né? 16 anos, terceirão. Daí eu conversei com o colégio e tal. Eles ajudaram bastante. Em que escola? Eu estudava no Santos Dumont. Santos Dumont. Lá no Garcia. Daí o diretor Chang até me ajudou. Daí eu fui em agosto. Cheguei lá, as primeiras semanas foi meio esquisito, né? Eu não falava muita língua, não entendia nada de italiano. Porque o cara pensa, italiano é tranquilo, né? Igual o espanhol. Daí chega lá, eles começam a falar rápido, é difícil tu entender no início. Com o tempo, tu vai pegando um pouco do sotaque, né? E o inglês também eu falava muito pouco. E dentro do apartamento dos estudantes do professor tinha um russo, um moldavo, tinha um brasileiro, mas ficou pouco tempo, e um italiano. Então, basicamente, era só dentro do inglês e do italiano que a gente se comunicava, né? E daí foi, os primeiros meses fiquei lá estudando. Estudei lá no apartamento dele, ele ia lá, a gente fazia aula praticamente 3, 4 vezes por semana. Daí aula de interpretação musical, né? Porque eu sempre falo, tocar música é uma coisa, tocar música todo mundo consegue tocar, basta ter força de vontade. Mas questão de interpretação aí são outros 500, que aí tu tem que trabalhar a questão do fole, digitação, como é que tu vai fazer, postura, interpretação, é bastante complicado. Que é isso que é muito avaliado na Copa, né? Não é só questão técnica de tocar. Não é só saber tocar a música, né? Sim, é questão de interpretar a música. Porque tu toca acordeon também, né? Eu tocar uma música, tu tocar música, a gente vai pegar o Bruno tocar outra música, o Beto Bailanta, vai ser totalmente diferente a música. Cada um vai colocar o seu sotaque, seu estilo, né? E a Copa, ela tem meio que um estilo próprio, né? Na Europa, é o estilo europeu, ou seja, tem que tocar mais ou menos como é que tá lá para tu ter alguma chance de ganhar, né? Uma semana antes da competição, a gente tinha um campus, que era um intensivo. Daí a gente saía do sul da Itália, da Calábria, e a gente ia lá para o norte, perto de Milão. De ônibus, tal, todo mundo, o grupo, na esquadra do professor. Daí a gente ficava lá uma semana, 10 dias, 12 dias, só estudando essa questão. E lá tinha simulados, né?
porque tinha estudantes dele que iam participar das competições e tinham estudantes que tocavam normal, assim, né? Aprender a tocar mesmo para ir para o conservatório, não para as competições. Aí tinha uma sala bem grande, meio que parecido com um teatro mesmo. Aí os melhores alunos ele colocava de jurados. Daí a cadeira, na frente de jurado de simulação, como era a Copa mesmo. E o público lá atrás. Daí a gente tinha que tocar conforme a gente estava pensando que estava na Copa, né? Simulando. Daí essas simulações ajudaram bastante. Daí ele ficava sacaneando também nas simulações. Ele jogava a cadeira, fazia barulho, fazia tudo, para a gente não perder a concentração, né? Porque isso pode acontecer no teatro, uma criança começar a chorar. Tu tá lá tocando concentrado e uma criança começa a chorar. Perde a concentração, a música foi embora. Então a gente tinha que aprender a controlar isso também. O primeiro ano que eu fui na Júnior Virtuoso, a categoria, foi 4 músicas. A Júnior é até 18 anos, que eu fui quando eu tinha 16. Eram 4 músicas. Daí se enquadra no estilo de jazz, virtuoso, música aqui da América do Sul, essas coisas, né? De tudo um pouco. Aí tem que saber enquadrar um pouco esse repertório para não ficar tudo a mesma coisa, né? Depois desses 12 dias lá, a gente viajou, que a primeira competição era na Rússia. A gente estava na Itália, a gente foi para a Rússia daí. Em Rostov-on-Don. Até teve jogos da Copa lá, na Copa do Mundo, a última. Aí a gente foi para lá, no quarto do hotel, o dia todo, ensaiando. Lembrando que a gente ficava 8, 10 horas por dia ensaiando, né? Nesse tempo que a gente estava lá. Daí no quarto do hotel ensaiando, daí abria a competição, né? A gente tinha que ir lá fazer o credenciamento na competição, falar que estava lá e tal, porque a inscrição era tudo feito antes, né? Pelo computador, pelo site da competição, da Copa Mundial. Que lá, por exemplo, a gente se inscreve e tal, daí para ter ordem de apresentação a gente tem o sorteio de todas as categorias. Tem a categoria Júnior, Master, Sênior, Sênior Clássico, Sênior Virtuoso, várias categorias. A que eu fui era Júnior Virtuoso no primeiro ano. Aí teve o sorteio, se não me engano eu peguei o sexto, eu fui o sexto a tocar. Porque a gente sempre fica torcendo, né? Não quero ser o primeiro, não quero ser um dos primeiros. O último até pode ser. O problema é o primeiro, porque o primeiro os jurados vão segurar a nota, porque eles não sabem o que vai vir depois. Fui, toquei, passou acho que 2 dias depois que eu fiz o sorteio. Daí fui lá, né? Primeira competição internacional, já a Copa Mundial, aquela mais importante do mundo. Fui lá, nervoso, acho que não dormi a noite toda. Cheguei umas 3 horas antes no teatro, né? De nervosismo. Daí tá, chegou lá, concentração no início. Toquei, deu tudo certo, graças a Deus. Daí é aquela questão, né? Daí tu tem que esperar o resultado. Mais uns 3, 4 dias para sair o resultado. Daí chegou o dia, né? Aí enquanto a gente estava indo pro hotel, o Antônio mandando mensagem, mandando foto do resultado lá. Daí a gente chegou lá, já tinha saído o resultado, pensa na felicidade, né? Daí antes disso eles passaram resultados para justamente na hora da cerimônia, os campeões tocam uma música, os campeões de todas as categorias. Daí parece que gela mais ainda, né? Porque pensa, o cara que ganhou ir lá errar na hora. Daí gela mais ainda, fica mais nervoso. Daquela adrenalina, né? Ah, ganhei, o teatro cheio lá, todo mundo vendo. Isso é o mais legal. Gustavo, só voltando ali também, você falou dos jurados, né? Esses jurados ali que você comentou, quem são esses jurados? São, né, ícones já mundiais da música, são talvez seus ídolos, né, da música, gaiteiros já mundialmente conhecidos. Quem são os jurados que participam daquela competição? Jurados de todo mundo, né? Só é um pouco diferente, assim, porque são os melhores dos conservatórios que tem no mundo, os melhores professores dos melhores conservatórios. Então não é muito ligado àquela questão de fama, né? Porque geralmente o famoso é aquele que faz show em teatro e tal, por exemplo, Richard Galliano, igual, por exemplo, Simone Zanchini, essas coisas, que são acordeonistas do exterior, da Europa. São dos melhores conservatórios que tem no mundo, por exemplo, da China, do Japão, da Itália, da França, de Portugal, são os melhores professores e os melhores conservatórios. Então, aquela questão didática mesmo, né? Para ver se tu está fazendo certo, se tu está tocando bem mesmo. Professores da Itália também, por exemplo, tinha o Mirko Pattarini, que é o presidente da Scandalia. Agora ele é o presidente da Copa Mundial. Até foi um tempo atrás e agora retornou. Tem professor da França, Frédéric Deschamps, bastante professores.
Então, o júri é basicamente em cima disso, dos conservatórios. E aí tem o júri clássico, o júri virtuoso, que é totalmente diferente, né? O júri clássico já vai analisar aquelas músicas de Bach, Beethoven, música clássica mesmo. E o júri virtuoso é mais questão de jazz, né? Que daí a gente pode tocar muita coisa. Que música te marcou? Qual foi, você acha, a música que você ganhou a competição, talvez por causa dessa música? Quiser tocar pra gente, mostrar um pouquinho do trabalho. Qual a música que você acha que se destacou nessa Copa aí que você participou, na primeira, né, com 16 anos? Então, na primeira eu toquei o Roma Tango, que é um tango de Renzo Ruggieri. Eu toquei Gotamete, que é um jazz, do jazzista Ticuria. Eu toquei uma valsa do Luciano Maia, que é um acordeonista brasileiro, lá do Rio Grande do Sul. E toquei a La Tempête, que é uma música virtuosa de um acordeonista chamado André Astier. Então, não teve muitas músicas que se destacaram, é mais a questão do geral mesmo, né? Vou tocar um pedacinho de cada uma, só para tu entender. O Roma Tango é um tango moderno, é um tango jazz. É basicamente isso aqui, ó. É um tango moderno. O que seria esse tango? Esse tango moderno que a gente faz hoje em dia? A melodia, ela sempre fica na parte mais aguda. E em cima tem acompanhamento. Que é um tango muito legal que a gente está criando hoje em dia. Aí, a segunda música, se não me engano, não lembro a ordem agora, mas a segunda música, falando aqui, foi Gotamete, do Ticuria, que é um jazz muito conhecido. Aí também teve a Sincera, que foi a valsa que eu comentei, a valsa jazz do Luciano Maia, acordeonista brasileiro também. A última daí foi a La Tempête, que é do André Astier, um francês. Essa é bem rápida mesmo, para mostrar o nível técnico. Que é um tema que eu já toco bastante tempo, acho que faz uns 6, 7 anos, que eu peguei com o Bruno ainda. Mas daí lá a gente trabalhou bastante coisa daí. Daí participou dessa competição e você já falou que teve outras logo em seguida, né? Então, depois da Rússia, essa aqui foi o primeiro ano que eu ganhei a Copa Mundial, que foi na categoria Júnior Virtuoso. Aí a gente voltou para a Itália. Então a gente estava na Itália, foi para a Rússia e voltamos para a Itália. Daí em Castelfidardo, que é a cidade onde são fabricados esses acordeões aqui e outras marcas. A gente voltou para lá. Lá tem a PIF Castelfidardo, que é o Prêmio Internacional de la Fisarmônica, que é o acordeão, né? E lá aconteceu, que é uma das mais importantes do mundo também, se não a segunda, que é a Copa mais importante. Eu acho que a PIF, no meu ver, é a segunda mais importante. Aí é aquela questão, nova competição, continuar estudando. Daí lá eu estava num apartamento com um amigo meu russo e um italiano. Daí lá na competição era a mesma coisa. Um no quarto, outro na cozinha, outro na sala e a gente tocando sempre. Os vizinhos do apartamento que deveriam adorar, né, aqueles 10 dias de competição. Todo mundo lá tocando. Daí esperei os 10 dias, continuei estudando. Aí chegou o dia da competição. Se eu não me engano, essa competição foi de manhã, no final da manhã. Acho que eu até toquei de meio-dia. Aí cheguei lá, toquei, deu tudo certo de novo.
Aí, esperar o resultado, de novo. Mas só que esse o resultado era mais tranquilo, porque era no mesmo dia. Só que à noite, daí. Daí deu certo, lá eu ganhei também na PIF. Foram 2 títulos seguidos, então? Isso, 2 seguidos. Isso no mesmo ano ainda? No mesmo ano, cara, 10 dias de diferença. Gustavo, então terceira competição, uma na Itália e outra na Rússia. E a terceira agora vamos para onde? Que país? Ainda com 16 anos, já com que idade? Não, aí eu já estava com 17. Essa competição a gente foi para Portugal. Então lá eu já estava mais tranquilo, né? Falava português e tal. Um pouquinho diferente, mas a gente se vira. Daí a gente foi para lá, ficamos lá. Daí lá foi o troféu mundial de acordeon. Aí aquela questão toda do sorteio, fiz o sorteio e tal. Eu acho que eu fui o terceiro lá me apresentar. Aí fui lá, toquei. Tudo certo, toquei certinho. Fiquei feliz com a apresentação. Aí tal, esperar aquela coisa de 2, 3 dias resultado e tal. Daí eu fiquei em terceiro lugar lá. Eu perdi para outros 2 concorrentes que tinham competido comigo nas outras. Daí é aquela questão, muda a cabeça de jurado, já muda totalmente a questão dos resultados, né? Mudou o jurado aqui, às vezes os jurados são os mesmos, mas depende do dia da pessoa. Às vezes pode ter achado que eu não toquei tão bem quanto nos outros, os outros tocaram melhor, e assim vai. Isso que é legal da competição, né? A competição não vai ser aquela coisa de quem toca melhor mesmo que vai ganhar, é quem foi melhor naquele momento. Aí voltei pro Brasil, daí foi aquela coisa. Cara, ajudou bastante na questão de currículo, né? Essas competições. A experiência que tu tem lá fora de estudar com outras pessoas, conhecer outros acordeonistas, estilos diferentes, a experiência, isso agrega muito para o teu conhecimento. Então, nesse meio tempo, eu já dava aula, com 16 anos. Então, eu já dava aula desde os 15, se eu não me engano, 14, 15 anos. Tinha uns alunos iniciantes lá e tal, umas crianças de 10 anos, por aí. Aí, como eu já dava aula, dei uma pausa nas aulas, nesses 3 meses. Aí, quando eu voltei, eu comecei firme nas aulas de novo. 2017, de novo. Daí o professor, tá, tu tem idade de júnior ainda? Júnior até 18, né? Não pode ter 19. Tu tem 17 anos, mas vamos na sênior? Vamos tentar, que daí é acima de 19, né? 19 até 32 anos. Vamos na sênior? Daí eu pensando, será? É 6 músicas, mais tempo, mais complicado, o nível é mais alto. Ah, vai ser tudo na Itália, esse ano eu vou na PIF na Copa, vai ser tudo na Itália. Ah, vou ir, uma viagem só. Mais barato, porque é caro demais, que a gente sabe, né? 1 mês antes de eu ir, surgiu uma competição na China. Eu não tinha comprado o voo ainda. Surgiu uma competição na China. Daí eles me mandaram e-mail convidando e tal. O professor, tem uma competição na China, vamos pra lá? Daí aquela coisa, só vou ter que ir uns 15 dias antes pra lá. Mas daí já aproveita, né? Daí ele falou aquela coisa de confiança. Tá, eu falei, cara, não tem dinheiro para a China agora. Não dá. Daí ele, vamos fazer o seguinte, eu pago o voo e a competição paga o hotel para ti, que a competição pagava hotel e alimentação. Eu pago o voo para ti. Se tu ganhar, tu me devolve a grana. Se tu não ganhar, daí eu perco. Tá, né? Já que tu tá dizendo, quem vai correr risco de perder, né? Uns 2 mil euros vai ser tu. Daí a gente foi para lá. Daí eu fui antes, né, uns 15, 20 dias antes, para estudar 10 dias antes. Uma semana lá de estudo. Daí cheguei lá, estudei uns 10 dias no apartamento dele, direto lá, foi pegado. 12 horas por dia, 14 horas. Daí eu cheguei um dia depois do sorteio. Daí eu não tinha ido no sorteio nem feito credenciamento. Então, se eu não fosse lá no dia, ia ser a mesma coisa que eu não tivesse participado. Aí cheguei um dia depois, daí conversei lá com os organizadores, né, que quem chegasse depois tinha que conversar. Aí o sorteio na hora. A hora que tu chegasse lá, tu tinha que tocar. Aí, né, aquela coisa de não tocar primeiro. Vamos chegar um pouquinho mais tarde, né, o professor falou. Vamos chegar um pouquinho mais tarde, daí falar com os coordenadores lá. Cheguei lá um pouquinho atrasado, né, conversar. Daí eu lembro que lá tinha bastante concorrente, lá tinha 45. Lembrando que lá você foi na categoria Lá sênior. Eu já fui na sênior, isso aí. Lá eu já estava na sênior. Lá eu poderia ir na júnior, mas a premiação da sênior era maior, então a gente pensou, tá, tu vai ter que me pagar, né? Então tu vai na sênior. Se tu não ganhar, daí tu vai sofrer comigo. Daí eu fui na sênior, tinha 45.
Daí eu lembro que eu cheguei lá, eu fui o 13º a tocar. E lá era um pouquinho diferente a competição. Lá tinha 6 rounds, era por rounds. Cada round tocava uma música e cada round ia sendo eliminado alguns concorrentes. Então, toquei o primeiro round e tal. Toquei já uma música nova, que eu não tinha levado em 2016, que é um tango do professor, do Spacarotella, que é o Tango Revenge. Depois umas partes rápidas. Umas partes virtuosas. Toquei essa, porque ele já falou, toca uma música top no início já para mostrar a chegada. Depois daí tu dá uma baixada e depois no final, se tu ir para final, daí tu tem que arrebentar tudo. Daí é aquela questão, fui tocando, o primeiro round deu certo. E lembrando, cara, é tudo no mesmo dia esses 6 rounds. Ou seja, tu toca, tu tem que esperar mais os 45 tocar, depois tu vai ter que tocar de novo, e daí é aquele cansaço, né? Tu tem que trabalhar com o cansaço também, não é só questão de nervosismo, as músicas complicadas. Então, o dia todo lá no teatro, sentado, levanta, sentado, levanta. Não podia ensaiar, porque senão tu ia cansar, porque se tu cansar, o teu rendimento vai lá embaixo. Então, faz parte da estratégia. Isso aí. E tem aquela coisa, açúcar da energia, né? Então, aqueles pacotinhos de açúcar de café, antes de cada round, a gente sempre comia 5 minutos antes, comia um pacotinho daqueles para dar energia. Aí tá cansaço, foi segundo round, deu certo. Aí foi o terceiro round de novo, deu certo, acho que aí já tinha uns 20, nem 20, uns 15, 16. Quarto round deu certo também. No quarto round eu lembro que eu toquei a música mais forte que tinha, que era o Roma Tango. Que é um tango bem complicado, dá 5 minutos e 30 de música. E daí tu vai intercalar com parte lenta. Nem lembro mais. Tem umas partes lentas, umas partes rápidas também, que... Daí veio o quinto round, aí no quinto round já tinha 4. Sobrou eu, 2 chinesas e um chinês que estudava na Austrália, acordeão na Austrália, e com um francês também. Estudava na Austrália e com um francês. Aí fui lá, daí eu toquei o jazz, que também... Os 3 últimos temas foram os mais fortes mesmo, que eu deixei. Esse tango era o tango mais forte que eu tinha, que era uma das músicas mais complicadas. Não chegava a ser a mais complicada, que é a última, daí depois a gente vai falar. Aí, nesse quinto round, eu toquei a Gota Match, do Chick Corea, que foi, ó... que é o jazz. Eu lembro que as 2 chinesas, elas tocaram a mesma música. E as 2 acabaram saindo fora, porque acho que os jurados não gostaram e tal. As 2 saíram fora. Aí sobrou eu e o chinês que estudava na Austrália com o professor francês. E uma coisa importante, no quinto round, ele tocou a música que eu ia tocar no sexto. Muda a estratégia? Migliavaca. Só que aí tem a coisa que eu te falei lá das músicas mais fortes. Ele tocou como é a música mesmo. Eu já tinha um arranjo do professor. Um arranjo que a gente bolou, que era muito mais complicado e que passava por vários ritmos, que é Migliavaca o nome da música, né? No sexto round, daí, eu lembro que ele tocou uma polca, não me recordo o nome agora. Tocou demais também. Ele tocava acordeão cromático, né? Lembrando que nas competições tem esse acordeão, que é o piano, e tem o acordeão cromático, que daí é um monte de botão aqui, né? Tem bastante botão. Não é gaita ponto, é acordeão cromático. Gaita ponto é diatônico, né? Então abre um tom, fecha no outro. O acordeão cromático é igual esse. Aí ele tocou a polca e eu toquei logo depois dele. Aí eu toquei a Migliavaca, com o arranjo do professor e algumas coisas que a gente bolou. Só que o interessante dessa música foi que a gente alterou o registro. A gente colocou umas partes mais rápidas e ela é uma mazurca, né? Então, mazurca, semelhante a uma valsa. E aí, no meio virou jazz. Depois do jazz, virou um tango.
a melodia trabalhando no baixo e aqui o acompanhamento de tango. Depois desse tango, a gente voltou daí. A gente voltou para a mazurca aí com uma parte de dueto, baixo e tecla. Que agora eu não consigo chegar na metade da velocidade que eu tocava lá, por causa da questão dos Agora ensaios. entendi por que do açúcar. Olha só, a música nessa velocidade, impossível praticamente sem tocar com tanto açúcar no sangue ali. Então, foi bem complicado, nível muito alto lá, como em todas as competições. Daí sobrou eu e ele, né? Daí é aquela coisa, né? Ele tocou um round antes, mas só que eu destruí na final. Toquei demais na final. Fiquei bem feliz com a minha apresentação. Aí deu certo, consegui ganhar lá também. Daí Conseguiu pagar o professor? Sim, paguei ele e acho que sobrou 200 euros para minha felicidade. Lucrei 200 euros ainda e o título, que era o mais importante. Aí a gente voltou para a Itália, né? Que daí ia ser a PIF e a Copa. Que seriam as competições que eu ia participar, não ia participar da China. Da China surgiu ali um mês antes, tanto é que o passaporte quase nem chegou igual a gente comentou. Aí lá foi estudado aí, um mês antes, porque faltava um mês para a Copa. Então ali a gente tinha que estudar de verdade. Porque antes da China, a gente meio que repassou as músicas, né? Repassou o principal, as prioridades do que a gente precisava acertar para a China. Para não ir tão ruim, né? Para ir da melhor forma possível com o pouco tempo que a gente tinha para preparar. Aí ficamos lá, um mês e meio, só em cima das músicas, dessas 6 músicas agora, para a Copa. É aquele mesmo esquema, a gente foi de ônibus lá para o norte da Itália, perto de Milão, aquele mesmo campus, que eu já estava traumatizado com aquilo, né? Ficar lá 10, 12 dias sem internet, sem celular, não pegava nada. Não, zerado, cara, tu não conversava com ninguém. Eu lembro que eu não falava com meus pais, não falava com ninguém. E nesse campus, eu fui contratado daí para tocar um concerto dentro de um anfiteatro, que daí foi muito legal. Era muito legal, cara. O teatro era tudo de pedra, praticamente. Daí tinha as cadeiras lá para 50, 60 pessoas e sempre lotado, né? Lembrando, concerto lá de música instrumental, sempre lotado. O bom é que esses concertos já servem como simulação para a gente tocar, né? Então, chega no concerto, vai tocar as músicas da competição. Já vai treinando, né? Isso, daí eu toquei mais algumas músicas brasileiras também. Forró, do Dominguinhos. Música que o Sivuca adaptou também, do Lupercio Miranda, Quando Me Lembro. Fuga para o Nordeste. Tico Tico, de vez em quando a gente tocava. Brasileirinho também. Alguma coisa de bossa nova. Inclusive, estou estudando bastante isso hoje em dia, que eu curto demais. Aí, passou esses concertos, passou o campus, aí foi Copa. Lembrando que a Copa daí foi na Itália, né? Foi na cidade vizinha de Castelfidardo. Eles já fizeram tudo meio perto, porque a competição era um dia seguido da outra. Então, 5 dias era Copa e nos próximos 5 dias já era PIF. Aí aquele mesmo esquema, mesma coisa, mesma burocracia, sorteio e tal. Toquei, deu tudo certo. E no meu ver, eu nunca toquei, na verdade, esse último ano eu toquei melhor. O segundo round. O primeiro round foi o melhor primeiro round que eu já toquei nessas Copas. Foi muito legal. Aí, segundo round deu tudo certo também, toquei bem. Só que daí saiu os resultados. Aí um amigo meu italiano ganhou, o Andrea Di Giacomo, lembrando que é sênior virtuoso, né? Ele ganhou na sênior, e daí eu fiquei em segundo lugar esse ano. Aí a gente foi para PIF, que era na cidade vizinha, os próximos 5 dias. PIF, mesma coisa. Só que a PIF foi um pouco diferente, porque na sênior é 2 rounds. Tu toca 3 músicas em um dia e 3 músicas no outro na Copa. Na PIF já era diferente, tu tinha que tocar 24 minutos seguidos. Aí já é mais complicado, porque tem que tocar 24 minutos sem errar. Tocar bem, sem errar,
Pode até errar, né? Mas não aqueles erros toscos, porque às vezes a gente erra uns erros que a gente nem entende como é que a gente errou aquilo, né? Que acaba acabando com a apresentação. Tu podia ganhar, mas tu vai ficar ali em quinto, sexto. Aí toquei lá, na PIF eu ganhei daí. Na PIF eu ganhei, que aí sim foi no dia do meu aniversário. Que até depois da premiação eu ganhei um bolinho lá no barzinho lá do professor. Voltei para o Brasil, continuei dando aula, aí o currículo já ajudou bastante. Porque daí muita gente procurando para aula, para tocar também, apresentações, Começasse a focar nas aulas. Né? Isso. Na verdade, sempre fui muito focado nisso, né? Não fui muito em apresentação, essas coisas. Mas é questão de didática mesmo das aulas, porque aulas é mais tranquilo, né? Tu tá em casa, segunda a sexta, dá aula, fim de semana, tu tá tranquilo. Ah, quero sair, uma festa. Ah, quero ficar com a família, tá tranquilo. Tu já vai tocar show, essas coisas, daí já é aquela coisa, né? Fim de semana tu tá na estrada e na semana tu tá em casa, é totalmente ao contrário. Eu cheguei a ficar um tempo, toquei um tempo de sertanejo, acho que 2, 3 meses só, e já parei, não era muito o que eu curtia mesmo. E foquei nas aulas, ali bastante aluno. Passou 2017, né, que eu fui para as competições. 2018 todo não fui viajar, não fui para nenhum país fora. Mas aí eu participei de uns festivais aqui do Brasil. Participei do prêmio Nabor Pires Camargo, que é um prêmio de música instrumental em São Paulo, em Indaiatuba. E isso é muito legal porque foi o segundo ano. Foi o segundo festival que eu participei, que era com os outros instrumentos também. Não era só acordeon, eu era o único acordeon que estava competindo. Daí tinha bandolim, tinha flauta, tinha gaita vários de boca. instrumentos. Isso foi legal. Aí já abriu muito a minha mente na questão musical, né? E daí eu lembro que nesse ano eu tinha que tocar uma música do Nabor Pires e uma música de livre escolha. Eu lembro que eu toquei Quando Me Lembro. Daí eu fiquei em terceiro lugar lá. Em primeiro lugar ficou um violonista, segundo lugar ficou... E podia ser solo ou com acompanhamento, né? O violonista foi solo, a que ficou em segundo lugar foi uma mulher. Ela tocou violino com acompanhamento de um violão. E daí eu fui solo também, solo acordeão e fiquei em terceiro lugar. Passou 2018, participei desse. E participei também em um festival de sanfoneiro, daí, né? Então já sabe onde que é, né? Lá no Nordeste, no Ceará, em Madalena, lá no sertão do Ceará. Lá foi muito legal também porque é um estilo totalmente diferente. Aqui no Sul a gente está acostumado, né? Vaneira. Shot, né? Chamamé. Essa coisa mais popular aqui do sul do Brasil, né? Então lá só tinha um de São Paulo, um amigo meu, Joaquim do Acordeon, de São Paulo. O resto era tudo lá do Nordeste. Ceará, Piauí, Pernambuco. Então tinha uma galera muito boa. E lá eles tocavam forró mesmo, né? Lá é muita linguagem. Que é muito complicado a gente aqui do Sul tocar o forró com a linguagem que eles tocam lá. Então lá aprendi muita coisa sobre isso. Já abre a cabeça de outras formas. Porque antes eu tocava o forró, mas não tinha muito aquela ligação, né? Quando eu fui pra lá que tu sente aquilo Abriu que tu a mente, ouve, né? Quando tu vai pra lá que tu sente, que tu ouve, parece que a tua mente começa a trabalhar melhor, teu ouvido começa a trabalhar melhor, começa a entender como é que é a linguagem. E aí participei de lá. Eu lembro que lá eram 2 músicas. Tinha eliminatória e tinha final. Só que daí era separado tinha 20 sanfoneiros, era 10 em um dia e 10 no outro. E 10 do primeiro dia, sobravam 3. E os 10 do segundo dia, sobrava 3. E aí esses 6 que sobraram, tocavam no segundo dia final. E daí no final dessa eliminatória dos 10 do segundo dia, aí tinha a final. Que daí os 6 sanfoneiros iriam fazer a final. Daí eu lembro que no primeiro dia eu toquei o Roma Tango. Eles, a maioria, tocavam forró. Muita coisa de forró. Alguns tocavam umas valsas francesas também.
nem lembro mais isso quase. Aí, muito Dominguinhos, músicas do Garoto também, Desvairada. Bastante coisa desse estilo. Aí no segundo dia na final eu toquei a Miglia Vaca. Então foi um estilo totalmente diferente do que eles estavam tocando lá, né? Lá eles tocavam muito Dominguinhos, muito Sivuca, Oswaldinho do acordeon, e eu já fui com uma proposta diferente. Toquei um tango moderno de fora, do italiano, toquei a Miglia Vaca. Aí ganhei o primeiro lugar lá também, no Ceará, né? Primeira vez lá em solos forrozeiros, e assim vai. 2018, o professor, naquele ano que eu não fui para país nenhum, ele já ficou me chamando. Vamos para tal país lá em tal competição, em dezembro. E você negando? Daí, não, cara, ir para a Alemanha agora? Tô quebrado financeiramente, como é que eu vou ir? Daí, janeiro, passou janeiro, fevereiro, março, ele veio de novo, vai acabar as inscrições, vamos lá, que era a competição de Klingenthal, na Alemanha. Bem na divisa da Alemanha e da República Tcheca. Daí, chegou abril, daí do nada começou a aparecer no meu Facebook, né, aquelas propagandas da competição, não sei porquê, cara. Daí eu fui lá, li o regulamento e tal. Alemanha, agora eu já tô mais tranquilo, tô dando bastante aula. Nunca fui pra lá, né? Bem no inverno, bem bom. Cheguei, vou ir pra lá. Juntei uma grana, comprei a passagem, fui pra lá. Daí ele falou, cara, pra te não gastar tanto de voo, faz o seguinte, vem até Milão, que ele é italiano, daí que a gente vai de carro, da Itália pra Alemanha. Cara, ele fez acho que umas 23 horas de carro, da cidade dele até a cidade da competição. Mais a volta, mais 23 horas. Daí a gente foi, lembrando que aí eu já tinha que estudar totalmente sozinho, né? Chegamos lá, aí aquela coisa, credencial na competição, essas coisas, sorteio. Essa aí eu não lembro como é que foi o sorteio. E teve 2 rounds também. Eu lembro que o primeiro round era 8 minutos, daí eu toquei, se não me engano, 2 músicas, e no segundo round, que era o round final, aí foi a restante das músicas, as outras 4. Aí deu tudo certo, primeiro saiu tranquilo, segundo também. Aí esperar o resultado, como sempre, né? Aquela coisa chata. Saiu o resultado. Ganhei também, consegui ganhar. Daí, nessa competição, os ganhadores participariam do CD dos campeões da competição. Então, daí um dia antes de eu viajar, daí eu fui lá no estúdio e tal, e gravar uma faixa, que foi a faixa do professor daí. Que daí era o Tango Revenge, que quase todas as competições no Concerto dos Campeões eu toquei ela. Aí gravamos, voltamos, tudo certo, continuei minhas aulas, mais alunos, cada vez mais alunos, muita gente procurando, fico bem feliz por isso. E gente de todo o Brasil, né, porque eu dou aula presencial e por Skype. Então, internet tem aluno de Portugal, tive aluno da Itália e assim vai, de todo mundo. Aí a gente está no ano de 2019. Aí na Alemanha ele já comentou comigo, a Copa esse ano vai ser na China. E a China tem uma premiação legal. E parece que eles vão dar uma ajuda de custo de 300 euros e vão pagar hotel e alimentação. Aí eu vou ir. Daí era aquela época das vaquinhas, lembra? Que tinha muita vaquinha. Daí eu pensei, vou fazer uma vaquinha para ver no que dá, né? Fiz a vaquinha. Cara, muita gente ajudou, consegui muita coisa, muitos amigos, agradeço até hoje a eles por isso. E deu certo para mim ir para a China, de novo. Agora o passaporte, já comecei 2 meses antes de fazer, né? Aí deu certo, saiu o visto, fui para a China. Lembrando que essas 2 últimas eu não fui antes estudar, né? Então eu já tinha que me preparar aqui em Blumenau mesmo, aqui em casa. Tinha que ensaiar, eu já sabia mais ou menos como é que funcionava,
mas era música nova, né? Então, daí às vezes eu mandava áudio pro professor, pegava a placa de áudio, gravava, ficava fiel, né, como eu estava tocando, enviava para ele, daí ele falava. Daí ele fazia uns desenhos às vezes, tá, aqui tu faz isso de dinâmica, lá tu faz essas outras coisas. A gente fez uma aula por Skype, essa vez que eu fui para a China, essa última. Aí cheguei lá na Copa e tal, eu acho que foi a melhor competição que eu já fui. Cara, tinha muita gente, muita gente. Na China sempre tem muita gente. Aí foi a Copa que teve mais concorrentes. Daí chegamos lá, cara, primeiro round já, número 1. Sobrou os 2-1, cara. Primeiro round eu fui o primeiro e primeiro round ele foi o primeiro. E daí, primeiro round ele foi o último, perdão, o último. E eu fui o primeiro. Segundo round foi ao contrário. Eu fui ali o penúltimo e ele foi o primeiro daí. Então não adiantou muito, pelo menos eu não peguei os 2 primeiros, né? Já fiquei bem feliz. Aí tá, toquei, daí tu vai pro hotel mais nervoso ainda, né? Eu vou ser o primeiro, ou eu toco bem ou se dá um errinho já dá merda. Fui lá, toquei, deu tudo certo, 8 horas da manhã. Segundo round. Aí o segundo round era top e era muito foda, muito difícil. Segundo round, cara, eu falei que a segunda melhor apresentação foi no primeiro round da Copa de 2017. Esse segundo round dessa Copa aí foi... Cara, eu curti demais. Tanto é que eu saí do teatro, tava lá na porta esperando o professor, todo mundo vindo me dar parabéns, assim, tipo, foi bem dinâmico. Daí, pessoa vindo tirar foto, e tipo, era competição, né? Não era nem apresentação, nem nada. Pessoa vindo tirar foto, isso foi muito legal. Esperei, deu tudo certo, ganhei essa aí e aí fechou, né? Que era bem o que eu queria mesmo, sênior virtuoso. Faltava ganhar essa aí, ganhei. Daí voltei, né? Super feliz. E aí deu uma repercussão muito legal na minha carreira. Porque daí muita matéria de jornal, muita gente falando. Ali foi um marco muito grande na minha carreira, porque ali subiu lá pra cima. Nessa competição, então, essa última, teu título, faltava essa pelo que você comentou, então, né? Faltava essa para o teu hall de troféus, né? De troféus. Isso, era a última que tinha para mim ganhar, na verdade, de sênior virtuoso, porque a PIF eu já tinha ganhado, das mais importantes, né? Faltava essa sênior virtuoso da Copa, que eu já queria há muito tempo. Como eu já tinha júnior, agora faltava sênior. Esse é o primeiro brasileiro a ganhar em 2 categorias na Copa. Você lembra ainda qual foi a primeira música que você aprendeu? O que te lembra da infância também? Você tem ainda essa lembrança lá do passado? Qual foi a primeira música? O que te lembra daquela época? Eu lembro que a primeira música foi uma valsinha, mas hoje em dia eu nem lembro mais como é que ela é. Eu lembro da segunda. A segunda foi As Mocinhas da Cidade. Foi um shot. Foi a segunda música. Daí começou, né, gostar do shot, gostar das vaneiras, isso, das shot, músicas. Valsa, vaneira, chamamé, né? As músicas aqui da cultura do Sul, né? E daí você também, daquela época, tocava alguma música da nossa cultura, da nossa tradição, uma música, se eu te pedir uma música alemã, claro que eu te pedir qualquer música, eu já sei que você vai tocar, né? Então vai estudar um pouquinho, vai lembrar, vai tocar. Mas você lembra alguma alemã também que você toca da época? Isso, naquela época eu não tocava muito alemã, era mais do lado gaúcho mesmo, mas hoje em dia tem muita coisa. Essas coisas que a gente até gravou um vídeo junto, Verdade. Verdade. Projeto que o Gustavo aí participou junto com a gente também, com vários gaiteiros aí que a gente fez aí durante a pandemia, né? Tava todo mundo em casa na quarentena. Lá no início, né? E daí começamos a fazer esses vídeos também. E falando em pandemia também, Gustavo, você agora com essas aulas todas online também, né? Muitas delas suas já são online, mas agora mais e mais ainda, né? E tá também com um novo projeto aí, justamente gravando vídeos, né? Fazendo aulas que em breve estará aí no mercado. Com certeza. Desde 2016, 2017, eu sempre trabalhei mais com aula online. Aula presencial era sempre bem poucos.
de 30 a 40 alunos, eu tinha 2, 3 alunos presenciais. Porque eu atendo muito a região Nordeste e a região do Rio Grande do Sul. Eu tenho muito aluno dessas regiões, muito aluno do Ceará e muito aluno do Rio Grande do Sul, gaúchos, né? Então, tem que ser online. Não tem como eles virem toda semana do Ceará para cá, ou do Rio Grande do Sul para cá. É muito longe. Então, a internet facilita muito hoje em dia, né? É por isso que eu sempre falo, hoje em dia está muito fácil tu aprender a tocar qualquer instrumento, tu aprender a falar outras línguas, porque a internet te dá todas as possibilidades. Agora imagina há 60, 70 anos atrás. Não tinha YouTube, não tinha rede social, não tinha WhatsApp para tu perguntar, tem uma dúvida, vou perguntar pro Fernando, como é que faz isso para mim editar o vídeo? Como é que eu edito esse vídeo? Não tinha isso, ou seja, demorava muito, ou tu fazia por carta, demorava demais, ou tu tinha que fuçar e aprender sozinho, né? Que é o que acontece com muita gente, né? Principalmente do acordeon aqui, igual a gente tem Albino Manique, esse pessoal, é questão de pegar um instrumento, tocar, querer tocar e querer tocar, né? Hoje em dia está muito fácil, por isso que eu dou as aulas online, né? Então, Brasil todo, aluno de Portugal eu tenho, do mundo todo em geral. Aí também tem a questão da fábrica de gaiteiros, que também era presencial, né? A fábrica de gaiteiros é só presencial, que é uma parceria do Instituto Renato Borghetti Cultura e Música com o Condev, lá da Vila Itopava, né? Então, as aulas são na Vila Itopava e a gente atende 45 crianças de 7 a 15 anos. E o que eu acho muito legal do projeto é que ele é um projeto social, né? As aulas são gratuitas, a gente do projeto disponibiliza as gaitas, tem 6 gaitas para as crianças irem revezando, porque não é obrigatório ter a gaita para participar do projeto. Porque a gente sabe que o acordeon, a gaita ponto, em si também é muito caro, o valor é muito alto. Então, não é todos que vão investir todo esse valor em uma gaita que não sabe que se o filho vai querer tocar mesmo, se ele vai gostar, se ele vai aprender a tocar. Então a gente disponibiliza as gaitas para eles fazerem o rodízio e praticarem em casa. Lembrando que era presencial isso. Agora, nessa pandemia, né, que afetou todo mundo, agora a gente está fazendo online também. Isso que é legal a adaptação dele. Eu fico muito feliz na adaptação deles. Eu fico muito feliz por causa disso. O apoio e incentivo dos pais, tá ali auxiliando e continuando firme, e a vontade deles de aprender. E como é que está sendo para você ensinar essas crianças aí, já desde pequenos? Tem muitas meninas também que eu vi, já diversos vídeos também, meninas, meninos, crianças aí, muitas delas carentes, que talvez não teriam as condições de pagar uma aula particular, de ter um acordeon, como você falou, uma gaita ponto. Como é que é para você também esse sentimento de estar ensinando essas crianças? Eu fico muito feliz, né? Primeiro pelo convite do Borghetti, de estar fazendo parte desse projeto, que já está em 13, já tem 13 unidades, 2 em Santa Catarina, Blumenau e Lages, e o restante no Rio Grande do Sul. Fico muito feliz porque abrange todo tipo de criança, né? A criança que tem mais condições, a criança que tem menos condições, tem a criança que quer aprender, tem a criança que não quer aprender no início, mas depois começa a gostar e aí vai firme. Tem os pais incentivam bastante também, isso que faz o projeto ficar de pé, os pais e a vontade da gente fazer esse projeto dar certo, né? Porque sem os alunos não teria projeto, e sem a gente, que acaba estruturando o projeto, não teria o projeto também. Isso é muito legal, e tanto é que a gente agradece muito o Leandro, o índio, lá da Vila Itopava, por todo o apoio que ele sempre dá. Como é que surgiu, então, o Gustavo também na gaita ponto? Até então, né, a gaita, o acordeon aqui, como é que surgiu essa da gaita ponto? Foi um desafio para você? Como é que surgiu isso? Isso surgiu em 2016. Na verdade, ali em setembro de 2015. Eu faço aniversário em setembro, né? Dia 15 de setembro, é o dia do gaiteiro, no Rio Grande do Sul. Aí, rodeio da vacaria, era no próximo ano, ali em fevereiro, janeiro, fevereiro de 2016. Então, ali eu tinha 3, 4 meses. Eu pensei, o que eu vou querer de presente de aniversário? Quero uma gaita ponto. Daí, justamente pensando em participar em vacaria, né? Então, fui lá, fiz umas 6, 7 aulas.
Cara, focando em cima das músicas. Como eu já tinha noção aqui, em questão de notas, como que funciona, daí é só questão de pegar a questão de funcionamento de fole da gaita ponto, que é mais complicado, né? Que é diatônico, e a questão de digitação, né? Que é botão aqui, não é tecla. Então isso, peguei o repertório, 2 músicas para vacaria, deu certo. Cheguei lá, daí eu ganhei nessa gaita em 2016, e na gaita ponto também. Lá a premiação era gaita, então eu ganhei uma gaita piano e uma gaita ponto. Ali que surgiu a gaita ponto. Daí eu continuei só para dar aula mesmo, porque o meu instrumento mesmo sempre foi esse aqui, né? Sempre fui apaixonado pelo acordeão mesmo. Surgiu o convite da Fábrica de Gaiteiros. O primeiro convite foi em 2018. Que aí a Fábrica de Gaiteiros era parte do SESC. Daí em 2018 parou pelo SESC, final de 2018. 2019, início, não teve o projeto. Aí, em contatos com o Índio, o Índio e o Renato conversando assim, surgiu a possibilidade de a gente trazer isso para Blumenau, de novo. E agora pela Vila Itopava, daí, porque ali tem uma cultura muito grande dos estibas, né? Que é ligado à gaita também. Já fiz estibas também, isso. É legal. Foi isso que o Leandro pensou. É uma cultura da gaita era muito forte na Vila Itopava e aos poucos está morrendo, né? Então ele quis trazer isso de novo para reviver de novo. Gustavo, apenas 20 anos, tantas viagens, passaporte carimbado já tantas vezes, bagagem voltando com tantos prêmios. Que sentimento hoje você tem? Está realizado? Com certeza, né? Todo estudo, dedicação, às vezes a gente deixava de brincar ali. Lembrando que eu comecei com 10 anos, a gente deixava de brincar ali na infância para estar com o instrumento. E hoje a gente vê que isso tudo está recompensado, né? Por exemplo, ano passado eu participei de um concerto na Rússia, depois que eu ganhei, recebi o convite de ir para lá. Aquela questão toda de viagem, tudo pago, ganhar o cachê, e isso é muito gratificante, né? Conhecer países diferentes também. Já conheci a Rússia, mas aí eu fui em Moscou, né? Que é a capital. Passar o inverno rigoroso, porque era bem no inverno agora esse ano. Convite para festivais, principalmente muita procura de aula, e isso é muito gratificante. E com toda essa procura de aula, agora, né? Eu já estava um tempinho pensando, por que não fazer um negócio diferente? Um curso online. Eu dou aulas por Skype, né? Então, é aulas ao vivo por videoconferência. O aluno tira dúvida, eu estou ali explicando para ele. E essa ideia de curso online tá vindo muito forte aqui no Brasil, né? No Brasil e no mundo. Então, eu com o Bruno Moritz, que foi meu professor de Brusque, a gente começou a pensar nisso. Por que a gente não cria um curso online? E aí agora nessa pandemia, né, a gente não tinha muita coisa para fazer, deu uma parada nas aulas, e agora retornou o dobro de aulas, muita gente procurando, porque está em casa e não tem o que fazer, aí vamos estudar um instrumento. A gente pensou, vamos criar esse curso online então, vamos botar para frente esse projeto, se chama Music in 5. Por que Music in 5? Música em 5. Por que isso? A gente vê muita coisa no YouTube, muita coisa na internet, que são aulas muito compridas. Assunto de 5 minutinhos, 2 minutinhos, que às vezes a pessoa demora 20, 30 minutos para explicar. Ou seja, é mais propaganda do que a aula mesmo. Então a gente pensou num negócio muito objetivo. A gente vai estudar isso nessa aula, é isso mesmo. A gente foca naquele assunto, deu 5 minutos, acabou a aula. Ou seja, 5 minutos, pode ver no intervalo do teu trabalho, pode ver no intervalo da faculdade. Se quiser dar uma fugidinha da faculdade também, dá uma fugidinha, ver 5 minutos, tudo certo, né? Para aprender a tocar acordeão, tá tudo certo. Dá uma fugidinha, principalmente quem tem família, né? A pessoa trabalha o dia todo, chega de noite em casa e quer curtir a família. Não vai ficar meia hora perdendo tempo, às vezes, vendo um assunto que não é tão relevante. Vai ver os 5 minutinhos e estudar os outros 20 minutos que sobrou. E isso vai facilitar bastante, Music in 5. Nós te agradecemos por todo esse teu talento, né, toda essa tua dedicação que tens aí com o acordeon, que tens aí levando o nome da cidade adiante, Gustavo, parabéns.
Fico muito contente pelo convite, a agenda um pouquinho abarrotada, mas deu certo da gente achar um horário para a gente fazer isso. Te agradeço pelo convite, vida longa ao acordeon na cidade de Blumenau e no mundo. Vocês viram que comigo aqui é errando nota, é tocando por hobby, é tocando por brincadeira, e o Gustavo leva essa profissão, leva a música muito a sério. Ele é professor e vocês ouviram nessa história maravilhosa dele, a experiência, as viagens internacionais, os campeonatos que ele participou, e é aqui de Blumenau. Com muito orgulho, blumenauense, levando o nome do Blumenau para o mundo todo. Um grande orgulho ter você aqui, Gustavo. Muito obrigado por esse bate-papo. Vamos deixar aí com quem sabe, né? Vamos deixar aí com o Gustavo, encerrando com mais uma bela música que ele interpreta aí para vocês.